Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata Nobre e estou como professora formadora na disciplina de Projeto Integrador 2. Nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição e ambientação. Uma mulher de pele clara, cabelo cacheado claro, escuro, castanho escuro, e ao fundo uma parede branca com letras grandes verdes, EAD mudando realidades. E nós estamos aqui para a nossa próxima aula, nossa segunda aula do Projeto Integrador 2, que vem com a temática de a história da minha comunidade. Ou seja, nós vamos falar do além de nós vamos falar dos nossos, né? Daquelas pessoas que compõem a nossa comunidade. Nesse momento, nós vamos estar entendendo a história da comunidade na qual estamos inseridos. Então é essencial para construir aí uma relação de pertencimento e empatia. Cada lugar possui suas particularidades culturais, sociais e econômicas que influenciam a formação de identidade dos indivíduos que ali vivem. A cultura da comunidade, ela envolve muitos fatores, né? Principalmente as referências que essa comunidade tem. Por exemplo, o idioma, a culinária. Se é uma comunidade que tem demonstrações culturais, artísticas, como dança, teatro, músicas específicas, se são pessoas que têm uma tendência para religiosidade, se são pessoas cristãs, se são pessoas das comunidades regionais, católicas, evangélicas, se são pessoas da Umbanda, se são pessoas do Candomblé, enfim, de todas as possibilidades, né, das representações artísticas também que fazem parte de uma cultura de comunidade. Um outro ponto muito importante de ser avaliado, tipos de moradia, né? Se são pessoas que moram em casas de alvenaria, aquelas casas construídas de palafitas, são pessoas que moram em casas mais simples, em casas mais chiques, em casas com um conceito histórico, ou em casas mais modernas. Então, todo um contexto mesmo relacionado à estrutura das moradias. Se são pessoas que estão em moradias verticais, né, em prédios, em estruturas mesmo de andares, ou se são pessoas que estão em comunidades de vilas, né, que são casas uma ao lado das outras e assim por diante. Uma outra questão muito interessante de ser avaliada nesse processo aí de entender as comunidades são as histórias marcantes. E aí, quando nós falamos de histórias marcantes, nós falamos também da história mesmo daquela comunidade, como ela surgiu, quem foram as primeiras pessoas a fazerem parte da história, como que elas se sentiram, né, apresentando aí e formando uma nova comunidade. E em seguida, né, quais foram as influências migratórias, né? Quem são as pessoas que compõem e quais são as histórias dessas pessoas dentro dessa comunidade? Se elas têm referências de outros países, de outros estados, de outros municípios e outras realidades que formam mesmo as características principais da comunidade em que você está inserido. Faz essa reflexão. Se você estiver em casa, abre um pouquinho a tua janela, dá uma observada aí no horizonte e tenta entender como que é a tua realidade além de você, a realidade dos que estão próximos a você, dos seus vizinhos, dos seus amigos, das pessoas que convivem na tua comunidade, que formam a tua comunidade. Falando da região norte do Brasil, aqui nós temos muita referência das pessoas que moram próximas a beiras de rio, né, que tem um contato muito grande aí com a natureza, vamos dizer dessa forma. E aqui eu encontrei uma imagem que representa muito quem mora na região próximas a Porto Velho,
que tem muita referência de rios, que tem muita referência de lagos. E nossas crianças que são criadas, né, que foram realmente, construíram todo um histórico de proximidade com esses locais, eles sabem muito bem lidar com essa referência, que são crianças, por exemplo, pulando de uma plataforma dentro de um rio por diversão. Só que o rio, ele não se limita a isso, ele pode ser utilizado, e aí na imagem a gente também tem uma outra referência em segundo plano, que é como um meio de transporte, como um meio também de subsistência, né, de carregar, aqui também como meio de subsistência, de carregar pessoas. Aqui no segundo plano ele carrega outras embarcações, outros meios de transporte, caminhões, enfim. Então a gente tem aí uma referência, no caso, quem mora na região norte, dessa proximidade grande com o rio. E isso transforma a nossa forma de ver os rios, né? Não é apenas aquele local que nos dá água potável ou que nos dá água na nossa torneira. Ele é um local para ser admirado, é um local que as pessoas utilizam para se divertir, é um local que é utilizado para transporte. Então a gente tem uma outra visão. E é isso que compõe a nossa comunidade. Então, nós que somos da região norte do Brasil, nós temos muitas referências, né, do contato com a natureza. Mas também nós temos aí algumas outras referências do nosso cotidiano e das nossas infâncias. Alguns podem ter sido criados, né, assim, com a referência de brincar na rua, ter contato com outras pessoas, fazer parcerias e conexões na hora de uma brincadeira. E tudo isso, ao mesmo tempo, né, vivenciando aqui, ó, no segundo plano, as histórias dos outros, né, as histórias da comunidade. Porque enquanto nós estamos fazendo as nossas conexões sociais, tem um mundo à nossa volta, tem coisas acontecendo que também nos fazem aprender alguma coisa. Quando nós estamos numa realidade urbana, nós precisamos também entender que não é uma limitação, que existe uma outra realidade, que é uma realidade, por exemplo, das crianças que foram criadas, né, e levadas para um processo de construção mesmo de referências com a ideia da comunidade rural. Esse mosaico de fotos que eu escolhi, ele vai fazer você refletir sobre os seguintes pontos. Aqui nós temos algumas crianças, né, numa escola que você percebe que tem muito contato ali com a natureza. Aqui tem a presença da grama, mas aqui ao fundo nós temos árvores. E essa é uma imagem de uma escola da região rural. E aqui são atividades desenvolvidas em escolas de região rural. Por exemplo, a produção, né, de mudas, a produção de hortas. É uma realidade que é presente nas escolas urbanas? Sim, isso pode acontecer. Mas essa é uma característica e uma facilidade muito maior para quem já tem o que nós chamamos de referências. As referências, minha gente, elas transformam, né, a nossa forma de lidar com a escola, de lidar com as situações. Porque, por exemplo, nessa terceira imagem, as crianças que são acostumadas a estar em embarcações, né, e utilizar os barcos para poder fazer seus deslocamentos, se sentem confortáveis em uma escola feita de palafitas, ou seja, uma escola construída às margens de um rio e que tem como sua base o próprio rio. É diferente de uma pessoa, de uma criança, né, que tem aqui as suas referências das escolas urbanas. Olha só, uma escola conectada com computadores, né, tendo aí os alunos com um ambiente de sala de aula com mais conforto, aparentemente todos estruturados com suas cadeiras ali aparentemente confortáveis. E aqui uma outra referência de alunos, todos eles encapados, porque provavelmente a sala é climatizada e isso faz com que eles tenham um conforto diferente. Então, até mesmo a estrutura da sala, você observa a diferença aqui nas paredes, é uma estrutura de alvenaria.
E olha a diferença, voltando aí para a nossa imagem anterior, a diferença aqui dessa terceira imagem. Olha só como que é feita. Madeira. A escola tem todo um aspecto estrutural diferenciado. E o que isso interfere, professora? O que isso muda quem eu sou e as referências da minha comunidade na minha vida? A partir do momento em que eu consigo descrever a minha comunidade e as referências dela me fazem ver e ter um olhar entendendo mesmo o local que eu vivo, as pessoas com quem eu me relaciono, e entendendo essa realidade, eu tendo a me tornar um profissional melhor. Porque eu sei que eu não vou fazer, eu não vou deixar todos iguais, mas eu vou fazer diferenças no sentido de respeitar essas diferenças. Não vou fazer diferença entre pessoas, mas eu vou respeitar as suas diferenças. Então, dentro desse processo de aprendizagem quando você se tornar um profissional formado, estiver em um ambiente escolar e agindo como um docente, você vai ter esse olhar de respeito pelas diferenças. Só que a gente só respeita e normalmente a gente só entende aquilo que nós conhecemos. Então a ideia nesse momento, nesta unidade, é nos fazer refletir sobre o ambiente em que nós vivemos, né, as pessoas com quem nós convivemos e o que isso está refletindo no meu potencial profissional, na pessoa que eu vou me tornar enquanto profissional. Então é um passo a passo que a gente está vivenciando nessa unidade. Então agora chegou o momento de você entender as suas referências, o local que você está inserido, a realidade escolar também, isso é muito importante, focar em um ponto, né? E aí a realidade escolar é um ponto muito importante dentro dessa disciplina, que é um projeto integrador, mas principalmente a realidade em que você pode vivenciar no seu dia a dia. Então eu espero que você faça essa reflexão do ambiente escolar, do seu ambiente de comunidade, dos ambientes que você frequenta, entenda de fato como é o local que você vive. Então, nos vemos na próxima aula. Eu espero que você aproveite e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.